Inicialmente, eu gostaria de justificar a ausência de quem iria presidir esta solenidade, o deputado Zaqueu Teixeira, mas, infelizmente, teve o falecimento da sogra dele e, por conta disto, estou eu presidindo, sou membro titular da Comissão Permanente de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega do Diploma Eloneida Estuda de Cultura 2016, conferido a pessoas físicas e jurídicas, organizações não governamentais, órgãos públicos, iniciativas que se destacaram na promoção da cultura em nosso Estado. Convido para compor a mesa e quem solicito o cerimonial para se fazer presente, o senhor Daniel Domingues, superintendente de artes, neste ato representando a Secretaria de Estado de Cultura, Eva Dores Rosenthal. Convido também para participar da mesa, senhora Martinez Teodoro, representando a Associação Cultural para Desenvolvimento de Tecnologias Humanas, Instituto da GARTE. Convido também a senhora Flávia da Silva Pinto, sacerdotisa de Umbanda. Convido também a Claudina Oliveira, representante do Fórum Cultural da Baixada Fluminense. E também a nossa querida atriz Letícia Sabatella. Bom, agora ouviremos o hino nacional. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra
Brasil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bom, esta solenidade, eu acho que a importância dela se dá exatamente na presença de vocês aqui. Quer dizer, o reconhecimento por parte do Estado do Rio de Janeiro daqueles cidadãos e cidadãs que fazem a cultura no seu dia a dia. Trata, na sua vivência, a importância e elevar isto ao patamar que realmente é seu, da cultura do nosso Estado do Rio de Janeiro. Esta noite, pela presença de vocês aqui, se vê e sente-se a grande diversidade daqueles que fazem cultura e também a capilaridade, porque talvez de forma mais expressiva tem-se contemplado aqui todas as atividades, todas as ações, tudo aquilo que significa cultura, que é aquilo que exprime de forma emblemática a relação do homem com a realidade. E aí, as manifestações, elas se dão das formas mais variadas possíveis. Os fazeres e os saberes estão presentes em todos os lugares deste Estado do Rio de Janeiro. E, portanto, a gente está reconhecendo aqui a importância, inclusive, do interior, que às vezes uma das suas grandes reivindicações é a ausência da política pública ou do poder público exatamente no apoio, no incentivo, no estímulo àqueles que fazem a cultura. E fazem a cultura com o seu poder de criatividade. Porque às vezes os recursos são parcos e insuficientes, mas de qualquer maneira a vontade, o desejo, né, de colocar a cultura na agenda do dia das atividades e da vivência das pessoas nos mais diversos lugares, isto daí nada mais, nada menos é do que resultado do trabalho de vocês. Portanto, a vinda de vocês, a presença de vocês e o recebimento por parte de vocês do que nós vamos entregar significa o reconhecimento, significa a importância de cada um de vocês no fazer a cultura no Estado do Rio de Janeiro. Queria anunciar entre nós a presença da deputada Marta Rocha, da deputada Zeidan, do deputado André Lazzaroni, e inclusive que esteve até aqui conosco, mas teve que sair por falta de compromisso, o companheiro Marcelo Reis, deputado. E passo para fazer uso da palavra à deputada Marta Rocha. Boa noite a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente dessa cerimônia, a deputada Eliomar Coelho, pedir a assessoria do deputado Zaqueu Teixeira, um entusiasta dessa condecoração, que não se faz presente em razão de uma situação familiar, que leve nosso abraço. Trago também o abraço do deputado Conte Bittencourt, que não se encontra presente nesse momento em razão de uma agenda na cidade de Nova Friburgo, e quero individualmente cumprimentar todos aqueles agraciados, e quero fazer um cumprimento especial à dona Risa Conte, esposa do nosso querido prefeito Luiz Paulo Conte, a quem podemos aplaudir por sua trajetória. Um homem
sempre preocupado com a cultura, foi secretário de Estado de Cultura no governo de Rosinha Garotinho, foi vice-governador, um homem que na sua trajetória profissional teve, sim, esse compromisso com a cultura e com a arte. Eu quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Acho que o deputado Eliomar Coelho foi muito feliz quando ele disse que a importância desse prêmio está na razão direta das pessoas que, pela sua trajetória, estão sendo hoje reconhecidas. Esse prêmio não poderia ter um nome melhor do que a nossa querida deputada Eloneida Sturte, uma mulher comprometida com a cidadania feminina, uma mulher que tem a sua trajetória, sim, vinculada à cultura. E eu queria cumprimentar individualmente todos aqueles agraciados. Eu integro a Comissão de Cultura, mas quero fazê-lo, se me permitem, na figura da minha querida Cecília Conde. E por que falo isso? Tem muitos amigos de pé e aplaudindo, pode olhar para trás. Faço isso porque eu tive a felicidade de conviver com Cecília e com ela aprender muito. Eu era presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e tive lá, com Cecília, na Secretaria de Cultura, espaços para fortalecer efetivamente a cidadania feminina. E eu tenho convicção, eu sou uma profissional da segurança pública e não tenho dúvidas que será através da cultura que nós seremos capazes de construir uma sociedade justa, solidária e sem preconceito. Então, parabéns a todos por estarem nesse bom combate, parabéns por essa homenagem e, sobretudo, recebam essa homenagem como reconhecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Quero convidar para fazer uso da palavra a deputada Zeida. Boa noite a todos e todas presentes, nossos homenageados, a todos aqui na mesa. Agradecimento especial a um grande amigo que preside essa cerimônia, grande amigo e grande político defensor da cultura, desde quando eu comecei a minha militância, deputado Eliomar Coelho. Hoje, eu saí de uma audiência com a deputada Marta Rocha e lá eu fiz uma referência, né, à questão cultural, porque não há, deputado Eliomar, como nós resgatarmos a vida e o futuro da nossa juventude hoje no estado do Rio de Janeiro, se não for com educação, cultura e esporte. Isso todos nós sabemos. O que nos dificulta é entender o porquê os poderes executivos, tanto hoje a nível federal, quando um governo interino tenta acabar com um dos ministérios mais importantes, que é o Ministério da Cultura, né, em que nós e o movimento ocupou belíssimamente, fazendo um ato político de resistência aqui no Rio de Janeiro, ocupando o Palácio Capanema, assim como o Estado, né, que se encontra com uma crise orçamentária. Parabéns a todos que resistiram, porque é na resistência que nós conquistamos a vitória. O Estado do Rio de Janeiro se encontra numa crise orçamentária, né? E os cortes são feitos exatamente nos setores que sacrificam a nossa população mais carente e nos setores que trazem a conscientização da nossa juventude, do nosso povo, que é a área da educação, a área cultural e a área esportiva, que mesmo com as Olimpíadas, nós sabemos que não há um investimento sério na área do esporte. E hoje, na audiência com a deputada Marta, nós conversávamos sobre a questão do futebol feminino, né? Como o futebol feminino, e por que falar de esporte aqui no movimento cultural? Como o esporte feminino representa simbolicamente
né, a cultura machista no país do futebol. É exatamente a modalidade mais discriminada, mais humilhada, mais deixada de lado sem qualquer investimento. E aí, eu fiz hoje essa referência do movimento cultural, eu até indiquei a nossa belíssima aqui atriz e fomentadora da cultura, Letícia Sabatella, como representante, né, de todos os homenageados, por ser uma pessoa, primeiro, ser mulher, ser jovem, porque eu considero jovem, e ser uma lutadora que levou para a cara do nosso país, nesses últimos tempos, a defesa da democracia. Então, eu quero agradecer muito a Letícia e a todos vocês, em nome da Letícia, obviamente, pela essa defesa da democracia, pela luta e pela resistência de uma sociedade mais justa. Porque eu cresci aprendendo e ouvindo aquela frasezinha antiga, não há socialismo sem feminismo. Mas eu repito, não há socialismo sem cultura, não há socialismo sem educação, esporte, sem feminismo. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, deputada Azeidã. Convido para fazer uso da tribuna, fazer a sua manifestação, o deputado André Lazzaroni. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o deputado Eliomar Coelho, presidente dessa sessão, a quem cumprimento todos os deputados e deputadas, parabenizar por essa sessão, essa assembleia. Quero cumprimentar toda a mesa na pessoa da nossa grande atriz, Letícia Sabatella, que nos honra com a sua presença nesse parlamento. Parabenizar a todos e a todas as pessoas que fazem a cultura do Estado do Rio de Janeiro. O prêmio Eloneida Studart é um prêmio que nós aprovamos aqui nessa Assembleia, no mandato passado, para agraciar as organizações e as pessoas que produzem a cultura do Estado do Rio de Janeiro. Então, todos que estão recebendo hoje essas 27, 28 agremiações e essas 12 pessoas que recebem porque fazem jus a esse prêmio. E é uma felicidade, porque a deputada Eloneida Studart foi uma mulher, como disse aqui a deputada Azeidã, uma feminista de carteirinha, uma pessoa que defendia a cultura, uma escritora, defendia a mulher, defendia o Estado do Rio de Janeiro e que honrou essa casa com a sua presença e que também é homenageada. Eu tive prazer de conviver com a deputada Eloneida Studart e eu tenho prazer de estar aqui nessa Assembleia homenageando as pessoas, até porque, deputada Azeidã, concordamos em muitas coisas. E um dos erros do governo interino foi, sim, ter tentado acabar com o Ministério da Cultura. Nós que fazemos a cultura, eu que sou filho de produtora cultural, a professora Dalva Lazzaroni, o prêmio, inclusive, Chiquinha Gonzaga, eu tenho o prazer de conhecer, de ter lido o livro da minha mãe, conhecer a história da Chiquinha Gonzaga, que foi a primeira grande batalhadora pelos direitos da mulher nesse país. Ela merece todas as honras, e eu tive o prazer de conhecer essa história dentro de casa. Eu tive o prazer e tenho o prazer de conviver com uma produtora cultural, com uma educadora, e tenho o prazer de acreditar na cultura como um instrumento de transformação da sociedade. Porque, como diz a minha mãe, a professora Dalva Lazzaroni, cultura somente o ser humano produz e somente o ser humano passa para outro ser humano. Então, nós temos que, sim, passar a cultura do amor, fazer com que a cultura chegue à Baixada Fluminense. E eu vi aqui que tem várias pessoas da minha querida Baixada Fluminense, fazer com que a cultura chegue ao interior desse estado. Eu tive o prazer de ser secretário de Esportes e Lazer e, como disse a Azeidã, levar esporte para o interior. É muito difícil quem mora em Porciúncula ter acesso às verbas da cultura. E nós temos que democratizar e fazer com que essas pessoas que produzem cultura tenham acesso a essa verba e possam levar a cultura para o interior,
cultura para a Baixada, cultura que todos nós precisamos. Viva a cultura, viva o Estado do Rio de Janeiro, parabéns a todos e a todas que produzem a cultura nesse Estado. Obrigado, deputado Lazzaroni. Assistiremos agora a um vídeo produzido pela TV Alerj, com o apoio da Comissão de Cultura dessa casa, em homenagem a Eloneida Stuart, companheira Eloneida, não é? Que nos deixa muitas saudades. Ela foi escritora, ensaísta, teatróloga, jornalista e feminista. Quer dizer, tudo que significa cultura estava introjetado na figura da pessoa e, além disto, foi uma grande batalhadora e defensora da democracia. Fez parte, quase que o tempo todo, do campo político que trabalhava a cultura como um instrumento de redemocratização e instrumento de garantir a vivência fraterna, solidária e, acima de tudo, com justiça social. De maneira que vamos agora assistir o vídeo. Jornalista, escritora, política, feminista e mãe, Eloneida Stuart Soares Orbán exerceu 6 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, onde foi vice-presidente. Nascida em Fortaleza, no Ceará, em 9 de abril de 1932, Eloneida é descendente do historiador Barão de Stuart, pelo lado materno, e do líder abolicionista Antônio Bezerra de Menezes, pelo lado paterno. Aos 9 anos, estreou como escritora com a história infantil A Menina que Fugiu do Frio. Em 1953, Eloneida publicou o romance A Primeira Pedra, e 4 anos depois, viria o romance Dize-me o Teu Nome, que recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras, além do prêmio Orlando Dantas. Aos 16 anos, veio morar no Rio de Janeiro e estreou como colunista no jornal O Nordeste, onde já causava polêmica. Em 1966, Eloneida foi eleita presidente do Sindicato das Entidades Culturais. Por fazer oposição à ditadura militar, foi destituída do cargo e presa em março de 1969. Do cárcere surgiu a inspiração para os roteiros Quero Meu Filho e Não Roubarás, que seriam gravados e exibidos anos depois com sucesso pela TV Globo. Em 1978, às vésperas da anistia, Eloneida foi eleita deputada estadual com 60 mil votos pelo então MDB. Em 1982, reelegeu-se pelo já denominado PMDB e foi vice-líder da bancada até 1988, ano em que deixou o partido e participou da fundação do PSDB. No ano seguinte, saiu do PSDB e entrou no Partido dos Trabalhadores. Durante a Assembleia Constituinte, Eloneida participou do chamado Lobby do Batom, para a inclusão de direitos trabalhistas específicos para as mulheres, como a licença maternidade de 120 dias. Na Alerj, Eloneida exerceu vários cargos importantes. Foi vice-presidente da Comissão Parlamentar de Controle do Meio Ambiente, integrou as comissões especiais dos direitos da mulher e da que tratou dos direitos de reprodução, participou da apuração das condições de atendimento da população nessa área, atuou ainda como vice-líder da bancada do PT e presidiu uma comissão especial destinada a apurar as formas de arrecadação e distribuição dos direitos autorais no Rio de Janeiro, além da Comissão de Direitos Humanos. De 2002 a 2006, foi primeira vice-presidente da Alerj, participando de projetos importantes como a criação da TV Alerj e a inauguração do Centro Administrativo na Rua da Alfândega. Em 2007, foi nomeada diretora do Centro Cultural da Alerj e do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Eloneida faleceu no dia 3 de dezembro de 2007. Bom, eu quero justificar aqui a ausência do deputado Anderson Nogueira, que também é membro titular da Comissão de Cultura, mas que, neste momento, está numa agenda da Alerj em Nova Friburgo. Para fazer a sua saudação, eu convido para fazer uso da palavra
o senhor Daniel Domingues, superintendente de artes, neste ato representando a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos. Estou aqui representando a secretária Evadora de Rosenthal. Já me sinto bastante contemplado com o que foi dito até então, mas eu queria reforçar novamente que eu estou aqui em frente ao setor mais importante desse novo século, que é a cultura. Por quê? A gente entrou no século XX de charrete, a gente saiu de espaçonave. A gente entrou no século XXI, a gente ainda se depara com racismo, ainda se depara com misoginia, ainda se depara com intolerância religiosa e ainda se depara com crimes e muitos crimes de homofobia, como a gente se deparou com um horrível ontem. Quem vai mudar isso nesse novo século é a cultura. Quem vai mudar isso nesse novo século é a representatividade e o empoderamento de agentes como vocês. É o trabalho de vocês que vai fazer essa diferença nesse novo século. É muito importante um diploma como o da Eloneida Studart, não apenas para chancelar o que vocês já fizeram, mas como um motor para que vocês continuem fazendo. A importância que vocês fazem é muito grande, não apenas enquanto atividade cultural artística, mas a gente também não pode deixar de levantar a questão do quanto que vocês movimentam financeiramente, do quanto vocês acabam fornecendo em termos de ICMS, em termos de ISS, que muitas vezes acabam não tendo o devido reconhecimento. Então, acho que é importante ressaltar aqui a importância do trabalho de vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho e que vocês se empoderem cada dia mais, que vocês tragam cada dia mais a representatividade de vocês, que vocês tragam a cada dia mais toda essa realidade, porque a realidade de vocês é exatamente o que vocês fazem, é que deve dar base para nossas políticas públicas na Secretaria de Estado de Cultura, é que deve dar base para qualquer política pública, para qualquer governo. Boa noite. Assistiríamos agora a uma intervenção artística do projeto Integração pela Música da cidade de Vassouras, sob a regência do maestro Cláudio Moreira Pereira. Eles apresentarão as músicas Manueto, de Bolcherini, e Gaúcho, de Chiquinha Gonzaga. Agradecemos desde já a todos os integrantes do grupo por abrilhantar esta cerimônia.
Parabéns ao grupo pela belíssima apresentação. Antes de dar início à entrega da premiação, assistiremos mais um vídeo de apresentação dos 28 selecionados que receberão o prêmio.
Bom, agora é chegado o momento da entrega do prêmio Eloneida Stuart de Cultura 2016. O mestre de cerimônia fará uma chamada e os homenageados deverão se dirigir até o centro do plenário para receber a premiação. Boa noite, deputado Eliomar Coelho. Boa noite, demais membros da mesa. Recebem o diploma Eloneida Stuart. Agência de Notícia das Favelas, ANF, representada por Renata Duarte. Associação Cultural e Social Lona na Lua, representada por Zeca Novaes. Associação Cultural para Desenvolvimento de Tecnologias Humanas, Instituto da Gás, representada por Marinês Teodoro. A senhora Cecília Fernandes Conde. Pode chamar o próximo grupo, né? Centro de Criação de Imagem Popular, CECIP, Projeto TV Machambomba, representada por Luiz Carlos Lima, Edinar Protássio Frote. Coletivo Carnavalesco Tá Pirando, Pirado, Pirou, representado por Alexandre Ribeiro Vanderlei. Cooperativa Nós da Trama, representado por Ana Rigi. Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, FETAERJ, representada por Pablo Fernandes. Pablo Fernandes. Esse. Não, essa é a Ana Rigi. Sacerdotisa de Umbanda, Flávia da Silva Pinto. FLUP, Festa Literária das Periferias, representada por Écio Salles, Júlio Ludemir.
Fórum Cultural da Baixada Fluminense, representada por Claudina Oliveira. Grêmio Musical Maxiense, representado por Alfredo José Campos Brandão. Essa é a Claudina. Agora é o Alfredo. Grêmio Recreativo Escola de Samba Primeira de Mangueira, representado pelo senhor Aramis Santos. Grupo Arteiros de Angra, representado por Ramon Souza. Grupo Gama, representada por Francisco Figueiredo. Erickson Oliveira da Silva, Eric Ruhleffer. Agora os próximos 4. Instituto Ciclos do Brasil, projeto Livro de Rua, representada por Pedro Gelomelich. Instituto Enfio, representado por Ivan Cossença. Jaime Arocha. Esse é Jaime Arocha. Agora é Sala Bela. Mas esse passou na frente. É, mano. Esse é Ivan Cossença. Senhora Letícia Sabatella. Senhor Luiz Eduardo de Castro Caum. Senhor Luiz Sacopan.
Senhor Márcio Paz Celes. O melhor da Baixada, representado por Carlos Soton. Carlos Soton, acho que é aquele senhor ali. Programa Integração pela Música, PIM, Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição, representada por Cláudio Moreira Pereira. Ponto de Ação Cultural, representado por Marcos Marques. Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, Cimel, representado por Sandra Costa. E a Lorissá Tânia Diançã, Tânia Maria Rodrigues. Obrigado a todos, uma salva de palmas para todos os diplomados. Agora nós vamos ter o prazer de ouvir os homenageados na representação daqueles que estão exatamente compondo esta mesa. Bom, a senhora Flávia da Silva Pinto. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Eliomar Coelho. É muito difícil fazer uma saudação de 3 minutos quando a gente recebe o prêmio em nome de uma ancestralidade que não teve voz, não teve espaço dentro desse país. E eu agradeço o prêmio, mas eu o dedico àqueles meus ancestrais indígenas, aos meus ancestrais africanos, que chegaram até o outro lado do Atlântico, e deles eu me faço descendente, e aqueles que não chegaram até o lado de cá, e como me ensinou um sacerdote africano, que ficou no meio do Atlântico morto. É muito importante o reconhecimento dessa casa, da Assembleia Legislativa do Rio, para as religiões de matriz africana, e eu percebo que somos duas, né? Tem uma mãe também de Yansan como eu, recebendo, porque o que nos fez resistir a 400 anos de escravidão e tortura e cultura de estupro, as nossas mães indígenas, as nossas mães negras, que já chegavam nos porões dos navios negreiros estupradas, assim como as mães indígenas eram imediatamente estupradas, logo assim que o povo europeu chegou nessa terra, o que nos fez resistir foi a nossa cultura. Foi a nossa tradição cultural, que significa a nossa fé, a nossa religiosidade. Um povo misturado convivendo junto, o povo indígena, que segundo os laudos antropológicos estão aqui há pelo menos 11 mil anos,
o que põe por terra a mentira do Brasil descoberto, que ele não foi descoberto, ele foi encontrado, porque aqui já havia povos existindo. O povo negro que foi trazido para cá, misturados, convivendo nos quilombos, nas aldeias e nas senzalas, não poderia ter nascido outra coisa senão um fenômeno religioso chamado Umbanda e Candomblé. A cultura pela qual nós nos alimentamos, e dessa cultura que foi acolhedora dos homossexuais, daqueles que lutavam contra a ditadura e que resistem nascendo o samba, a capoeira, o jongo, o maracatu e tudo aquilo que hoje a gente chama de cultura brasileira. Mas, lamentavelmente, esse país não reconhece que existe uma religião brasileira que é a Umbanda. E, inclusive, esse mesmo país que não reconhece, deputado, reconhece o gospel como patrimônio cultural brasileiro. E eu não tenho absolutamente nada contra o gospel, porque toda forma de música é bendita, é maravilhosa, é cultura. Mas eu não sei a que tradição pertence o gospel, se é a cultura indígena, se é a própria cultura europeia ou se foi a cultura africana. E assim eles recebem apoios culturais pela Lei Rouanet e toda sorte de benefícios, enquanto nós, que geramos o samba, que geramos a capoeira e geramos a resistência durante 400 anos de escravidão nesse país, ainda lutamos para que o Brasil possa reconhecer, e não é necessário se converter, que existe uma cultura religiosa chamada Umbanda e Candomblé. Então, nesse momento, essa casa com esse prêmio... Ela vai, eu já estou encerrando, ela vai na contramão daquilo que está acontecendo em Brasília, que é um ato religioso feito pelo presidente interino, golpista, que nomeou... E o primeiro ato desse presidente golpista foi uma ação interreligiosa, da qual nós, candomblecistas e umbandistas, não fomos convocados. Assim como creio eu também que os judeus não foram, os muçulmanos também não foram, os uicanos, os bruxos não foram, e todas as outras tradições religiosas que convivem nesse país. Então, a nossa luta pela liberdade religiosa continua, nós somos povo de resistência, nós recebemos chicotada e foi invocando a Ogum, a Yansan, a Oxóssi que nós resistimos, foi sambando e jogando capoeira que nós resistimos, e hoje o DNA brasileiro não é outro senão a expressão da cultura dos povos originários dessa terra, que é a população indígena, a população africana e a população europeia, e a estes eu dedico esse prêmio e peço aos nossos ancestrais que nos abençoe, para que Xangô, dono da justiça, abençoe essa casa, para ela continue honrando a expressão cultural brasileira. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a sua manifestação, Marinês Teodoro. Boa noite, senhor deputado, boa noite, companheiras e companheiros de mesa, boa noite à plateia. Meu nome é Marinês, eu sou do interior do estado e hoje eu me encontro muito honrada que, num mínimo espaço, pela segunda vez estou sendo acolhida por essa casa. A primeira vez foi quando eu empossei como conselheira estadual, representante do MED Paraíba, e agora essa homenagem, essa diplomação que me deixou muito contente, muito feliz. Porque quando a gente... É muito fácil, é muito complicado falar de cultura, de sobrevivência dentro da área de cultura, e nós, no interior... É uma vida mais difícil ainda quando a gente escolhe a cultura como a nossa representação de vida. É o nosso pão,
é o nosso alimento de alma. Então, quando a gente trabalha e busca esse reconhecimento, e a gente consegue chegar onde nós estamos, e hoje, numa posição de destaque, eu fico muito feliz. Quando você fala de resistência, é ser resistente mesmo, é lutar, é ter forças. Porque lá na nossa área, no Médio Paraíba, e nós encontramos com vários problemas. O meu instituto mesmo está para perder o espaço. Tem a Célia do PIN de Vassouras, que está com uma dívida enorme, por falta de repasses. Tem o PAC, que também está perdendo, de Barra Mansa, que está sentado ali, que está perdendo o espaço dele. Tem as meninas de Lenço, a representante do movimento afro em Volta Redonda, no Médio Paraíba. Então, quando a gente consegue chegar numa posição de Estado, que nós temos voz, para nós é muito diferente, é um orgulho que a gente sente, é uma explosão de emoção que nós sentimos, que às vezes dá vontade de você jogar tudo para o alto e falar, caraca, tem que arrumar um emprego, porque a gente acaba tendo tanta dificuldade de sobreviver que é complicado para nós nos permanecer em pé. Então, com toda essa confusão política, nós ainda sobrevivemos a tudo. Então, eu me sinto orgulhosa mesmo de estar num prédio lindo, numa casa maravilhosa dessa, e sabendo que todo mundo usa um velho ditadinho assim, que do túnel Rebouças para lá não existe vida cultural. Mas é mentira, existe sim. Nós estamos aqui, nós somos resistentes, nós buscamos o nosso espaço. Vassouras busca o dele, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Rosal e todo mundo, entendeu? Então, é muito legal quando a cultura é vista dessa forma tão significativa no nosso Estado, dando voz e espaço para nós do interior. Obrigado do fundo do meu coração. Espero mesmo que seja um novo tempo para quem trabalha com cultura, porque pela primeira vez eu estou me sentindo importante, eu estou me sentindo orgulhosa, eu estou me sentindo representada. Obrigada a todos. Obrigado, Marinês. Agora, para a sua manifestação, passo a palavra para Claudina Oliveira. Boa noite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Quero cumprimentar o deputado Leonardo Coelho e a Comissão de Cultura da LERJ, né, que também está conduzindo este evento. Eu represento um organismo que, em toda a sua plenitude, em 16 anos de existência, realizou ininterruptas ações em prol da defesa da cultura e da história da região da Baixada Fluminense. Essa diplomação é o reconhecimento do esforço desse coletivo em defender permanentemente os valores culturais, dentre outros, da Baixada Fluminense, divulgar a cultura da Baixada em todas as suas manifestações e expressões, incentivar e apoiar a criação e a difusão da cultura da região, criar e abrir espaço de interlocução entre artistas, produtores e organizações devotadas à cultura baixadense. Portanto, quero dedicar essa homenagem recebida aos meus primeiros líderes, o professor Paulo Cristiano Meinhardt, que faleceu este ano, e ao professor Gênesis Pereira Torres, ambos idealizadores do Fórum Cultural da Baixada Fluminense. Iniciamos no ano de 2002, na verdade, iniciamos o ano de 2016, no mês passado, uma nova gestão que está criando sua rede de cultura com o objetivo de promover a maior interatividade entre os artistas dos 13 municípios da região. Desejamos o empoderamento de cada um, pois, quando todos estão fortalecidos, o Fórum se fortalece e a cultura também. Hoje, neste momento, o Fórum está sendo reconhecido por outros municípios de outras regiões e vice-versa. Não podemos mais deixar de nos conhecer e de nos reconhecer. E esse processo é só o começo de muitas e outras cerimônias como essa de homenagem e do nosso esforço. Agradecida estou, só tenho muito a agradecer a todos e todas que contribuíram de várias maneiras para chegarmos aonde chegamos. Muito, muito obrigada. Obrigado, Claudina. Passo a palavra para a sua manifestação, para Letícia Sabatella. Muito boa noite, ao querido Elomar Coelho, a todas as pessoas que me convocaram para estar aqui, a deputada Zeidan, que falou tão bem, as pessoas que se pronunciaram até agora. Eu me sinto muito honrada de fazer parte de uma
diversidade cultural tão rica que se manifesta aqui hoje à noite, sendo homenageada, sendo diplomada. Agradeço, é uma honra que eu humildemente acato e me sinto como uma pessoa convocada para o bom combate, como falou a deputada Marta Rocha também, no sentido de que eu represento, como disse a deputada Zeidan, eu represento a resistência artística, a resistência cultural de um povo pela sua democracia, pela sua cidadania, pelo seu direito a exercer a diversidade cultural. Que Deus nos livre de qualquer monocultura, que a gente seja liberto de qualquer imposição que acabe com a diversidade cultural, com a identidade cultural, com a autoestima e com a soberania do nosso país, que precisa desse veio cultural, desse rio que a cultura é. Eu sei e reconheço o quanto eu sou uma pessoa que faz parte, uma cidadã que faz parte de um rio corrente de transformação cultural, um rio que me ensinou desde os primeiros passos, através dos meus pais, dos meus avós, que construíram o Teatro Guaíra, que me ensinaram a gostar de música, a frequentar o ambiente do teatro, a família da minha mãe, a minha mãe com a sua cultura mineira, vinda da terra, vinda das diversas festividades que tem da cultura mineira. E eu sei que isso me ensinou a ser a cidadã brasileira que eu sou, que eu posso representar a nossa cultura em diversas áreas, seja na televisão, seja no teatro, seja na música, seja através do meu poder de expressão pública e que pôde fazer um documentário junto com a tribo indígena, que pôde resgatar a figura do palhaço sagrado da tribo Craô, junto com a sua agricultura, e perceber que essa figura desse palhaço cultural, desse ator na tribo, é tão importante quanto a do cacique, quanto a do pajé, e que a cultura desse povo fez esse povo resistir a tantos massacres, a tantas opressões. A cultura é muito importante nesse sentido, e ela não é sozinha, ela não é suficiente uma mitigação cultural quando a gente carece de um poder legítimo, de uma democracia legitimamente exercida, de uma volta à legalidade democrática, não ao golpe, não a qualquer coisa que fira a nossa democracia. Porque o livro, toda a força cultural do nosso povo também está na nossa natureza, está no nosso cerrado, que não pode ser transformado em monoculturas de qualquer coisa que seja exótica à sua vegetação. Não pode ser transformado e ser destruída as nossas florestas, assim a gente vai estar destruindo a nossa cultura. Poder atuar em diversas frentes é me sentir uma cidadã brasileira, que a cultura sirva para isso, ela é nosso agente de transformação. E é como a gente pode combater a cultura sendo esse elemento transformador e podendo ser transformada, é onde a gente pode combater qualquer distorção da cultura, qualquer coisa habitual que deva ser mudada, como a cultura do estupro, como o machismo, como qualquer forma de opressão de um ser sobre o outro. O respeito por todos. Por isso, eu me sinto muito honrada de ter visto aqui hoje à noite a representatividade da diversidade cultural que luta nesse país para garantir a nossa soberania, a nossa cidadania e a nossa democracia. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Antes de finalizar a sessão, convido o grupo teatral Arteiros de Angra dos Reis para apresentar um fragmento da peça A Cabaça da Existência. É um texto de Felipe Gustavo Barbosa, direção de Camila Rocha, produção executiva de Fernanda Camargo, figurino Indaiá Magalhães e elenco Ramon Souza, Letícia Mendes, Vitória Lopes e Júnior Bastos.
nada mais existia além do Orum, o céu. Orum era povoado pelos orixás Funfun, criatura da mais alta hierarquia espiritual. Passavam o tempo deliciando-se com frutos e néctares, ainda hoje desconhecido pelos humanos. Rodeando o palácio, num bosque muito bem cuidado, floresciam todos os tipos de vegetais que mais tarde seriam desenvolvidos na terra, e todas as espécies de animais ali transitavam em total liberdade, mansos e pacíficos. Rios de água pura e transparente, como um cristal, banhavam o solo dos bosques e, em alguns lugares, precipitavam-se em forma de cachoeira, formando piscinas naturais, onde os habitantes costumavam banhar-se e divertir-se. A temperatura era sempre agradável. Ninguém sabia o que era calor, fome, sede ou qualquer tipo de necessidade. No Orum existiam todas as coisas que existem hoje em nosso plano existencial, porém de forma imaterial. Nesse ambiente de total felicidade, não fossem os seus dados que viviam, estava tudo perfeito. Certo dia, Olorum, o criador do universo, havia tido uma ideia que sem sombra de dúvida daria fim ao ócio reinante. Resolvi criar um novo mundo. Ao qual chamaremos de Aie, a Terra. E ele será habitado por seres mortais, mas semelhantes em tudo a mim próprio. Para isso, eu precisarei da ajuda dos meus filhos. O Batalá, o Dudua. Chamou o Criador do Universo. Reservei para ti, ó Batalá, meu primogênito, a importante missão de criar o mundo dos mortais, ao qual chamaremos de Aie. Todos os orixás têm funções importantes neste projeto, mas deverão agir de acordo com tuas ordens e orientações. Eu passo agora a tuas mãos, meu filho, o apoiar, a cabaça da existência. Espera, Batalá! Sente-se! E eu, Babami? Que missão está reservada para mim neste evento? Ou será que o fato de ser a única mulher e filha me desqualifica para coisas tão grandiosas? Bate daqui, ó Dodô, e não subestimes a minha sabedoria e nem a tua importância. É claro que está incluído nos meus planos. Agora ajude teu irmão e obedeça às suas ordens como se minhas fossem. Adupeu, Babami, Mojubaú. Enquanto a ti, ó Batalá, tu deves seguir em direção ao local denominado Aporum ou Aie, nos limites do nosso reino, onde encontrarás um grande pilar que une o nosso mundo ao vazio do infinito. É neste local que deverá criar Aie, o mundo dos humanos. Aqui está o apoiar, e dentro dele encontrarás o necessário para bem cumprir esta missão. Agora vá, meu filho, reúna os orixás e segue em frente. Só não se esqueça de suprir-te do necessário. E guarda-te, meu filho. Guarda-te de não consumires qualquer tipo de bebida fermentada durante o teu trajeto. Obrigado, meu pai, pela confiança em mim depositada. Farei que as suas ordens sejam cumpridas. E em breve, um novo mundo será criado aos seus habitantes. Peço também permissão a ti para consultar Orumilá, o dono do poder do oráculo. Não precisa de minha permissão, meu filho, pois no meu reino, esta é a minha ordem. Agora vá, Batalá, e parta com as minhas bênçãos. Agô, meu pai. Agô.
Batalá, se aproxime. Senhor da sabedoria, dono do poder do oráculo, que tipo de vibração eu irei me deparar nesta missão? Equipar, Baba. O oráculo não se apresenta com bons augúrios. Para que a missão seja coroada de êxito, tu deve pedir ajuda a Exu. Como? Eu, o Senhor da vida e da morte, que a mim foi confiada a missão de criar a terra e os seres que nela habitarão, irei pedir ajuda a Exu. Se Exu quiser, Senhor da sabedoria, ele que me acompanhe na minha missão e obedeça às minhas ordens. O oráculo não se equivoca e nem pode ser corrompido. Cabe a ti, ó poderoso Senhor, cumpri-lo ou negligenciá-lo. A escolha é tua, como é tua a responsabilidade pelo que ocorrer de bom ou de mal. Obrigado, Senhor. Mas agora eu irei, pois a minha missão me espera. Espere. Guarda-te de não consumires qualquer tipo de bebida fermentada durante o teu trajeto. Ô Batalá, Keldo, estou me preparando minha grande missão. não acho justo que a missão de criar a Ierta seja inteiramente sua. Agora você se acha capaz de participar? Como filhos do mesmo pai. Você é uma mulher, Aldo. Já falamos sobre isso. A melhor coisa é que você fica aqui pelo reino mesmo. É muito mais seguro. Eu fui escolhido para essa missão, doutor. O meu pai me achou muito mais capacitado do que você. Entenda, doutor. Eu sou o homem. Eu sou o homem. Sou mulher, ô Batalá. Isso te torna diferente de mim? Me acha frágil por isso? Acha que não sou capaz de concluir uma missão tão importante como essa só porque sou uma mulher, ô Batalá? Somos iguais, independentes de forma física, aceite! Não, doutor. Não. Agora eu preciso. Você precisa de ajuda! Eu não preciso da ajuda de ninguém, doutor. Ainda mais de você. Sendo uma mulher. Agora eu preciso ir. E não me atrapalhe. E não me atrapalhe. Isso eu queremos ver, ô Batalá! Isso eu queremos ver! Exu? O que faz aí? Sim. Eu estava andando por aí quando de repente vi você e seu irmão. E notei que ele saiu meio que apressado, sabe? E queria saber o porquê. O Batalá saiu apressado, Exu? Porque foi cumprir a missão que meu pai é destinado a ele. Missão? Mas que missão? A grandiosa missão de criar um mundo de mortais e adivinhações. O quê? Resolveu não pedir sua ajuda. Mas você deve estar enganada, porque todos aqui aí pedem a minha ajuda. Mas não pedi. E como pode um orixá se sentir tão grandioso, mas tão grandioso, a ponto de não querer ajuda de Exu? O quê? Ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai ver que precisa da minha ajuda mais do que pensa. Ele vai ver!
caminho de areia, onde não havia qualquer forma de vida. E depois de uma longa caminhada, a sede, o calor e o cansaço tomavam conta de seu corpo. O Batalá, que nunca sentira tais sensações, observando de longe vinha Exu, que acostumado com longas caminhadas, não sofria tanto quanto o Batalá. Tenho sede. Preciso de água. Então é hora de agir. Palmeira exuberante. Certo de onde a palmeira, água. 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 Agora eu preciso seguir. O nome dele é Exu, Exu, Exu. E ele não tá pra brincadeira, não. Se tudo é bobeira, não. Ele vai chegar. O nome dele é Exu, Exu, Exu. E sendo habilidoso, falando engenhoso, ele vai chegar. Sim! O que aconteceu com meu irmão? Seu irmão? Bem, seu irmão estava com tanta sede, mas tanta sede, sabe, que acabou bebendo da seiva da palmeira. E você sabe que o líquido extraído desta planta contém um grande teor alcoólico. E em pouco tempo, o Batalá acabou feito de carne. Carneirinho, Exu? Sim, carneiro. Esse tolo, prepotente e irresponsável desobedeceu a ordem de meu pai Sim. de não consumir qualquer tipo de bebida fermentada, Exu. Sim. Mas eu tenho uma ideia. Sim. Que tal se a gente contasse tudo para seu pai, hein? Pois eu acho uma ótima ideia. Pois então, vá na frente. Ô Dudua, o que fazes com o apoiar, o qual confiei a teu irmão? O Batalá, com toda a sua arrogância, meu pai, negligenciou a ordem de Orumilá, negou-se pedir ajuda a Exu, partindo para criar a esse e a presença dos orixás. Ainda assim, o que fazes com a cabaça? E aonde está teu irmão? Exu encontrou desacordado e embriagado no deserto, por ter bebido vinho da palma. A cabaça encontrava-se longe de seus cuidados. Exu então trouxe para que fosse entregue a ti. O Batalá se mostrou prepotente e irresponsável. Mas são os obstáculos. São os obstáculos que o tornarão humilde e sábio. Eu passo a ti a grandiosa missão de criar o mundo dos mortais. Consulte Orumilá e parta agora mesmo. Obrigada, meu pai. Farei a missão com grande honra. Não desapontarei. Agora.
Onde está a cabaça? Ela foi roubada. Exu. 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 Exu! Onde está a cabaça da existência que eu lhe confiei, ó Batalá? Foi roubada por Exu, meu pai. Enquanto eu descansava aos pés de Guiopé. Bebeste da seiva da palmeira? Sim, meu pai. Eu bebi. Mas a sede se transformou de tal forma tão insuportável que eu não aguentei. Mas por acaso não foi dito de minha própria boca que não podias beber, meu filho? Sim, meu pai. Você disse que não poderia beber. Por isso peço perdão, meu pai. Perdão. Acontece, ó Batalá, que por haveres negligenciado a ordem do oráculo de Fá, caiu numa cilada muito bem engendrada por Exu, e com a conivência de tua própria irmã. Sua missão foi passada a ela, meu filho. E a terra e os animais já existem em toda a sua plenitude. Eu fui indigno da confiança que depositou em mim, meu pai. Falhei na minha missão. Estou pronto para receber de ti o castigo pelo qual me fiz merecedor. O melhor seria, meu pai, era se me banisse para sempre de Orum. Seria um castigo muito bem merecido. Então, me expulse de Orum, meu pai. Me expulse de Orum. Eu te abençoo, meu filho. Eu perdoo o seu erro. Não pode esperar de mim qualquer tipo de castigo. Se em mim só existe o amor, ó Batalha. Eu sou um Deus de amor. E eu jamais vou impor qualquer penalidade àqueles que eu quero. E que são todos frutos do meu incomensurável amor. Somente os tolos poderão acreditar que eu, o Deus de toda a criação, possa castigar a qualquer uma das minhas criaturas, por mais grave que tenha sido o seu erro. O castigo que venho a mim atribuir não será nada além do resultado das ações de cada um. Foi por isso que eu dotei todos os meus seres do livre-arbítrio, do poder de escolher entre ser ou não ser, fazer ou não fazer, e o resultado de suas próprias escolhas. Este é que refletirá de forma favorável ou desfavorável em suas vidas. Eu jamais castigarei, como também jamais premiarei a quem quer que seja. Reservei para ti, meu filho, uma missão muito mais importante que a missão da tua irmã. A missão de engendrar toda a raça humana. Para isso, estarás dotado a partir de agora do poder de soprar-lhes em mim o sopro da vida, fazendo com que recebam em seus corpos de carne todo o meu espírito. É por isso que eu transfiro a ti a partir de agora, meu filho, o atributo de Alabalaxê, aquele que possui o poder da realização. O Batalá aprendeu a lição mais importante de todas e prometeu não mais falhar. Saiu por aí, criando seres e dando-lhes vida através do mito. Acredita-se que ao beber da seiva da palmeira, o Batalá nunca mais parou de beber. E por isso,
vivia embriagado, criando pessoas únicas de formas diferentes. Insuflamos o sopro da vida com o seu hábito de beber. Obrigado. Eu gostaria de agradecer de uma forma muito especial a todos os presentes nesta sessão solene. Gostaria também de agradecer de uma forma também muito especial aos setores que contribuíram para que esta sessão solene acontecesse. Cerimonial, segurança, TV Alerj, taquigrafia, comunicação social, som, limpeza, Comissão de Cultura, equipe do gabinete do deputado Zaqueu Teixeira e equipe do gabinete do deputado Eliomar Coelho. Queria convocar os 28 premiados para tirar uma foto oficial aqui na frente do plenário com os diplomas, Depois da foto, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidá-los para o coquetel aqui no saguão Presidente Getúlio Vargas, localizado na entrada do Palácio. Boa noite. Declaro encerrada a sessão.